Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Olá, gente amiga, estamos de volta com o nosso episódio de hoje para falar das semifinais desses jogos decisivos do Campeonato Cearense. A movimentação aconteceu ontem entre Fortaleza e Ferroviário e o Fortaleza repetiu a dose. Venceu por 2-0 no agregado, um placar de 4-0. O Ferroviário sequer fez um gol, até que teve chances. Logo aos 7 minutos, numa jogada individual do GB, esse atleta veio do Vasco da Gama por empréstimo, é uma jovem promessa, ainda não é um jogador moldado a decisões, né? Uma partida que requer muita, digamos, qualidade, mas ele fez uma jogada individual que retratou a capacidade que ele tem, a qualidade que o atleta tem. Dominou a bola, poderia ter chutado direto no gol. Ele preferiu servir ao Lucas Sacha, que estava muito melhor posicionado no giro, bateu e fez o primeiro gol do Fortaleza. Depois o Ferroviário teve uma chance real, quando uma bola espirrada ali, por um erro da defensiva do Fortaleza, o jogador do Ferroviário conseguiu chutar a bola na trave e na volta o Brian desperdiçou chutando para fora. A propósito disso tudo, o Fortaleza entrou em campo com uma formação básica num 4-3-3 ofensivo, tá? Com Mailton pela direita, fazendo a função nas passagens de ala, o Luan Freitas, o jogador Gasal, e pela esquerda ele tinha o lateral e também fazendo a função de ala, o Fuentes. Já no meio ele continuou com o Sacha, o Pierre, e deslocou o Crispim para fazer a função daquele camisa 10, do meio armador, tá? Com o Pochettino mais avançado pela direita, o GB centralizado e o Luiz Fernando pela esquerda. Era um 4-3-3 com uma variação momentânea na partida de 3-5-2, porque o Pierre voltava, se posicionava na saída de bola do Fortaleza ao lado dos dois zagueiros, entre os dois, Luan Freitas e o Gasal, fazendo a função de líbero no jogo. Achei interessante as variações táticas colocadas em prática pelo técnico Carpini do Fortaleza. E diante de uma situação que o Fortaleza predominantemente controlou o jogo, tá? Eu até comentava antes com algumas pessoas em off que seriam favas contadas, como de fato foi. O Ferroviário não agrediu o time do Fortaleza como precisava, e a partir do momento que ele sofreu o primeiro gol, já deu uma, assim, digamos, desanimada. Aliás, uma partida que não apresentou nenhuma emoção. Fortaleza fez a sua atividade de vencer novamente e agora é finalista do Campeonato Cearense. Aliás, isso nos remete a dizer que o Campeonato Cearense resume-se, mais uma vez, há 30 anos, em Ceará e Fortaleza, vice-versa. Hoje nós teremos a partida do Ceará contra o Floresta e, no meu entendimento, depois de vencer por 3-0, o Ceará classifica e será outro finalista para disputar com o Fortaleza em 2 jogos. Esses 2 jogos de semifinais nem era necessário, sequer necessário, né, para motivar esse campeonato. Eu até digo, vou antecipar, vou cravar que Floresta está eliminado.
vai cumprir tabela. Podem colocar como franco atirador, mas a realidade é que o Floresta não irá superar a equipe do Ceará. Não tem time para isso. Não tem um elenco moldado, qualificado, para aplicar 3 gols de diferença no Ceará e levar para os pênaltis. É quase que uma coisa surreal, né? Que foge aos padrões da lógica, totalmente. Mas respeitando, claro, o clube, né, que está aí disputando, chegou a essas semifinais porque teve os seus méritos. Aí a gente coloca sempre a meritocracia, né, de quem chega numa fase decisiva, apesar de um campeonato, uma competição de má qualidade, sem valor. É um campeonato michuruca. Vou usar até aqui um termo, uma expressão figurativa, correto? Um campeonato sem atrativo, sem graça, aborrecido, desenchabido. E é uma prova testemunhal que essa competição precisa mudar. Precisa de uma chacoalhada aí para o próximo ano, para não ser tão, digamos, desmotivada como foi durante esse ano. Tá? E intercalando aí os jogos do Campeonato Cearense, já no meio da semana nós teremos aí Copa do Brasil, quando o Fortaleza enfrenta a equipe do Maguari, lá de Pernambuco, uma equipe muito antiga lá de Pernambuco, mas um time modesto, podemos assim afirmar, tá? Enquanto que o Ceará recebe também a representação do Primavera lá de São Paulo. Aí já é uma equipe um pouquinho melhor, mais qualificada, até porque a gente sabe que o futebol de São Paulo, o futebol do interior de São Paulo, os clubes lá, eles têm uma melhor organização, eles são bem mais estruturados, têm um melhor poder econômico. Mesmo numa cidade pequena, eles conseguem notoriedade, conseguem se sobressair no Campeonato Paulista de Futebol. Esse é o nosso episódio de hoje, embora tendo que observar aqui as formações das duas equipes, né, como entrarão em campo as prováveis formações no Ceará no seu 4-3-3, ou 4-4-2, sei lá, com o Richard, provavelmente no gol. O Rafael Ramos, a lateral, o Júlio César, Luiz Otávio, zagueiro, e Eric Melo pela esquerda. Luiz Otávio tem 2 zagueiros com o mesmo nome agora no Ceará. Luiz Otávio é o que já estava, né, que passou um período sem jogar por uma contusão, retornou. É um grande jogador, mas já, digamos assim, na reta final da sua carreira, não tem mais aquele ímpeto, aquela força de recuperação principalmente, mas é um jogador que se empenha muito e a gente tem que ressaltar que tem as suas qualidades, mas com limitações. E o outro, Luiz Otávio, um grandalhão que jogou pelo Bahia, Mirassol, está também como novo contratado do Ceará. Será difícil para os narradores aí do rádio, a imprensa, divulgar quando jogarem junto, por exemplo. Os 2 Luiz Otávio jogando junto, como seria? Luiz Otávio 1, Luiz Otávio 2, bom, aí é outra história, né? E no meio tem o Richardson, o Lucas Lima, o Alano, o próprio Mateuzinho, que joga como ponta direita, o Wendel Silva, que fará estreia, provavelmente, vamos aguardar se será isso mesmo, o Wendel Silva, que foi recentemente contratado como homem-gol para a equipe do Ceará, e o Fernandinho pela esquerda, o técnico Moza. Floresta tem seus jogadores, o goleiro Tiepo, o Cedric, Eduardo, João Vitor, Diego Matos, Marco Antônio, Danley, Nonato, o Bismarck, jogador Mateuzinho também, tem outro Mateuzinho no Ceará, e o Celeri, técnico Leston Silva, é no Presidente Vargas, às 6 da noite, tá? O árbitro é o Léo Simão. E
A transmissão fica por conta aí do canal GOT, quem assiste e acompanha nas redes sociais, no YouTube, essa transmissão entre Ceará e Floresta. Valeu, é isso aí, até o próximo episódio durante a semana.